Olá, prezadas alunas, prezados alunos. Hoje continuamos a nossa reflexão a respeito da relação entre ética e política no pensamento do Norberto Bobbio. Após o Bobbio fazer aquela distinção entre poder político, poder econômico e poder ideológico, então, poder ideológico seria a posse dos meios de representação da realidade. O poder econômico seria a posse dos meios de produção econômica. E o poder político seria a posse dos meios de coerção, então, ou seja, a posse dos meios de coação física, o exercício da força, propriamente dito. Então, após esta caracterização, o Bobbio, então, adentra algumas especificidades que caracterizam o poder propriamente político. E aí ele vai chamar atenção para o fato de que, se o poder político se define pelo uso da força, o uso da força se constitui como uma condição necessária, mas não suficiente na caracterização do poder político. Ou seja, não é somente o uso da força que constitui propriamente o poder na sua condição política. E aí entram alguns elementos a mais. Aqui o Bobbio está se dirigindo especialmente na direção da definição que Max Weber vai dar de poder político. Ou seja, o poder político se caracterizaria, então, pelo monopólio legítimo da força física, o monopólio legítimo da coerção, da violência legitimada, propriamente dita. Então, é nesse sentido que o poder político ele se constitui por esta condição de indução, de coerção, de coação em relação às condutas, mas com pelo menos duas características. A primeira delas é a ideia da monopolização, ou seja, o poder político só se constitui enquanto tal na medida em que ele concentre esse conjunto de meios de coerção física, ou seja, que haja um monopólio. Então, nesse sentido, é que se fala que se dentro de um Estado há um Estado paralelo, esse Estado político já se descaracterizou enquanto tal. Então é nesse sentido que Norberto Bobbio está chamando a atenção para esta primeira característica, da monopolização do uso da força. A segunda característica diz respeito à legitimidade ou à legitimação do uso dessa força. Então, o poder político vai se caracterizar também por procedimentos através das quais o conjunto da sociedade, de uma maneira ou de outra, por meio de mediações legais, de consensos morais, de processos de formação de consenso, de convencimento, enfim, de indução por carisma, por uma série de recursos, há um processo de legitimação do uso da força. Então, é nesse sentido, por exemplo, hoje a gente está em plena pandemia do coronavírus e no mundo inteiro vão crescendo essas experiências que vão caracterizando, digamos assim, o uso legítimo da força. Então, diversos países, inclusive países com uma longa tradição democrática, se aceita uma espécie de estado de exceção, na qual se a população reconhece legitimidade no Estado para cercear as liberdades individuais em função de uma finalidade pública que seria a garantia da saúde de todos. Então, veja que isto só é possível na medida que você tem uma estrutura institucional, o Estado, que vai agir de forma coercitiva em relação aos cidadãos, e essa coerção implica, portanto, o uso da força, da violência em situações mais extremadas, mas que é legitimada pela própria população, pelo ordenamento jurídico, pelas regras vigentes. Então, é nesse sentido que o Estado vai se constituir sempre com uma estrutura de força. Aliás, Marx, nesse sentido, não há tanta distância entre Marx e Weber, entre Karl Marx e Max Weber, na medida que Marx também reconhece no Estado uma instância de força, de coerção. A diferença é que Marx vai fazer um questionamento sobre os processos de legitimação do uso dessa força. Então, para Marx, o Estado vai ser sempre uma ditadura, vai ser sempre uma estrutura de força, de coerção, de condução das condutas individuais. Agora, há toda a discussão a respeito de quais processos pelos quais o uso dessa força torna-se legítimo. Bom, paramos aqui e retornamos já com o segundo bloco. Até já!